Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração. Então, nosso tema de hoje fala quando Jesus estender as suas mãos. E no capítulo 10, reiniciaremos o exame do terceiro movimento da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nesse capítulo, como já falei anteriormente, Paulo direciona seu foco para a nação de Israel no presente. A razão pela qual ainda hoje muitos israelitas rejeitam Jesus se dá porque continuam baseando sua relação com Deus nos mandamentos da Torá e ainda não reconhecem o que Deus fez através do nosso Mestre Jesus para criar uma nova aliança que tem como fundamento a fé. Romanos 10, versículos 1 a 21, revela os israelitas como um povo rebelde, determinado a alcançar a justificação através da lei. Os israelitas, na sua maioria, ainda não creem, mas a justiça só pode ser alcançada pela fé em nosso Mestre Jesus Cristo. Paulo desejava a salvação dos israelitas, mas, pela herança que nos deixou nesse livro que estamos examinando, mostra que isso só será possível através do nosso Mestre Jesus. Podemos entender, então, que Israel, que buscava e ainda busca pela lei a justiça, através da lei não chegou a alcançá-la e dessa maneira nunca alcançará, vez que só pode ser alcançada pela fé. Em Romanos 10, versículos 1 a 4, Paulo não nega a perdição dos seus zelosos compatriotas que confiavam e ainda confiam na lei, mas ainda assim demonstra no versículo 1 que desejava que todos fossem salvos. O povo de Israel, até os nossos dias, mostra zelo por Deus, mas não segundo o entendimento do plano do Senhor. Isso porque, como vemos no versículo 3, ao invés de aceitar a justiça de Deus pela fé em Jesus, procuram em vão estabelecer sua própria justiça e não se sujeitam à justiça de Deus. Os israelitas, como muitos de nós, mostram zelo por Deus, mas não segundo o entendimento do plano do Senhor. Repito que, ao invés de aceitar a justiça de Deus, procuram em vão estabelecer seu próprio sistema de justiça e, por analogia, essa descrição se aplica a muitos religiosos dos nossos dias. Da mesma maneira que o povo judeu precisava e ainda necessita abrir seu coração para reexaminar suas crenças à luz da palavra de Deus, tanto eu como você devemos rogar ao Espírito Santo para abrir o nosso próprio entendimento através do conhecimento da palavra da verdade. Sobre isso, há um alerta veemente do nosso Deus e Pai através do profeta Oséias, em Oséias 4, versículo 6, que diz: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, diz o Senhor, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos." Essa é a razão pela qual devemos estar determinados e abertos para aprender e mudar nossas enganosas convicções a fim de fazer a vontade de Deus. Coração orgulhoso e mente fechada impedem a própria salvação e a salvação de muitos. Romanos 10, versículo 4, mostra que muitos judeus não compreenderam e ainda não compreendem a relação de Cristo com a lei. Mas nós sabemos que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus veio em cumprimento da lei e apenas aqueles conduzidos a ele serão salvos. Porque, como está escrito em João 14 e versículo 6, disse-lhe Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim." Em Romanos 10, versículos 5 a 15, vemos que os que com o coração creem e com a boca confessam a salvação não serão confundidos, serão salvos. E Paulo mostra em Romanos 10, versículos 5 a 8, que conforme a lei, aquele que praticasse a justiça que é pela lei, viveria por ela. Mas ninguém, exceto o nosso Mestre Jesus, é claro, foi capaz de alcançar a perfeição sobre a lei. Mas nós, pela graça que em Jesus há, seremos salvos. Haja vista que está escrito que todo aquele que invocar o nome do nosso Senhor e Mestre será salvo, como vemos em Romanos capítulo 10, versículo 13. Isso se dá porque a salvação não depende da obediência perfeita à lei, e sim da fé em Cristo, como vemos em Romanos capítulo 9, que já examinamos, e versículo 11. A mesma mensagem salvadora que vale para os judeus é válida para nós. Observe que até aqui vimos que todo aquele que crê não será confundido. E Romanos 10, versículos 12 e 13, acrescenta
que essa tão grande salvação ofertada por Jesus, nosso Mestre, é válida para toda a humanidade, porque o mesmo é o Senhor de todos, mas em especial é rico para com todos os que o invocam, e quem o invocar será salvo. É questão da natureza de Deus. O mesmo Senhor bondoso oferece a salvação a todos. Homens iguais, com pecados iguais, merecem a morte. O Senhor Deus então oferece um único meio para salvá-los: a fé em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Creio que agora você já pode entender a natureza universal do Evangelho e poderá conectar o voto que você fez naquele dia do batismo do arrependimento. Naquele dia, você recebeu por livre vontade nosso Mestre Jesus como seu Senhor e Salvador e prometeu ser fiel e obediente. Nosso Mestre então determinou que você aguardasse até que fosse revestido pelo poder do Espírito Santo. E a seguir, disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, como está em Marcos capítulo 16, versículo 5. Eis porque nosso Mestre e Senhor exige que o Evangelho seja pregado a toda criatura de todas as nações. Os servos de Deus têm a responsabilidade de divulgar a boa nova a toda criatura. Importante lembrar sobre esse voto que nosso Mestre não o pediu, tampouco o obrigou a mim nem a você. Todavia está escrito em Deuteronômio capítulo 23, versículo 21, quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. E lembre-se, no céu não entra pecado. É importante também relembrar o voto que fizemos. Prometemos anunciar o Evangelho a toda criatura de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo discípulos. Observe o que já foi declarado. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como está em Joel capítulo 2, versículo 32. O apóstolo Pedro repetiu isso em seu discurso em Atos capítulo 2, 21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo novamente afirma em Romanos 10, versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creio que todos nós queremos ser salvos. Todos desejamos a vida eterna. Seja ela como for, eu quero estar para sempre com o nosso Senhor e Mestre. Ninguém em juízo perfeito quer a perdição, nem tampouco quer ser condenado por seus pecados. Ninguém quer o lago de fogo para a morte eterna. Por isso, entender o que Pedro, Paulo e Joel estavam querendo dizer com invocar o nome do Senhor é a coisa mais importante e também é a mensagem mais preciosa que Deus quer passar a cada um de nós. Afinal de contas, Deus também quer que todos nós sejamos salvos. Destaco que essa mensagem acresce em muito a nossa responsabilidade, a responsabilidade do nosso voto, o voto que você fez ao ser batizado e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Paulo mostra em Romanos 10, versículos 14 e 16, a sua preocupação com a nossa responsabilidade, lembrando: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres boas novas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Diante disso, voltamos ao tema da obediência e lembremos-nos de Noé, Abraão e Pedro. E o que a Bíblia diz em Lucas 11, 27 e 28. Assim está escrito: ora, enquanto ele dizia essas coisas, certa mulher, dentre a multidão, levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que amamentaste. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. É isso aí. Não adianta ouvir e ignorar a palavra do Senhor. Porque pela palavra do Senhor, podemos ver que aqueles que são capazes de ouvir a sua palavra e depois guardá-la e praticá-la, são os mais abençoados. É realmente verdade. Pode crer. Os santos de antigamente, Noé, Abraão e Pedro, receberam as bênçãos de Deus porque puderam obedecer e seguir suas palavras depois de ouvi-las. Para Abraão, quando invocou o nome do Senhor, a resposta divina foi: siga o caminho que eu lhe mostrarei, indo a uma terra desconhecida. E como você poderá ver na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 12, versículo 8,
Abraão obedeceu. Para Moisés e todos os que nasceram debaixo da lei, a ordem de Deus está em Deuteronômio capítulo 4, versículos de 1 a 7, onde está escrito: ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprires, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos dá. Para quem estava vivendo nos dias de Pentecostes e invocar o nome do Senhor, a resposta divina foi a profecia de Joel em 2, versículo 12. Convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, Joel 2:16. E Deus diz: eu os defenderei das nações, Joel 2 e versículo 20. Por isso, Pedro terminou seu discurso em Atos capítulo 2 e 38, dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Essa foi a condição para receberem o reino que lhes foi restituído e os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, como está em Joel capítulo 2, versículo 25. Essa é a condição sine qua non, como diz a palavra, para que você alcance a verdadeira promessa do Senhor. Para mim e para você, Jesus, nosso mestre, determinou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não deixe de conferir esse comando compulsório em Marcos capítulo 16, versículo 15. Para Paulo, o apóstolo dos gentios, invocar o nome do Senhor é ouvir de Deus que nem os sacrifícios, nem as ordenanças da lei, e nem o perseverar para um reino que a nós não foi prometido, mas foi prometido para a nação de Israel, salva. Para os filhos da promessa, a ordem de Deus para a salvação nos dias de hoje é a fé no sangue derramado de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz para pagar os nossos pecados e que nos livra da ira vindoura. Por isso Deus diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Jesus ressuscitou o nosso Senhor e Mestre dentre os mortos, serás salvo. E Paulo diz: este é o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e pelo qual também sois salvos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nosso bate-papo de hoje não traz apenas informação, é um apelo. Você já clamou a Deus reconhecendo diante dele que é um pecador e nada pode fazer para se salvar? Você reconhece pela fé que Cristo é o seu Salvador? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e que só nele receberá perdão? Bem, se você ainda não recorreu a Deus com seu clamor, faça isso hoje mesmo, agora mesmo, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Romanos 10, 16, 21, você pode ver que nem todos obedecem à palavra de Deus. É o que Paulo certifica dizendo no versículo 16, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Veja bem, Deus Pai ofereceu como único meio de salvação para a humanidade seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Mestre. Porque, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E como já vimos, Paulo testifica em Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito em Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Simples assim. É necessário crer e ter fé. A fé cresce somente quando a palavra é pregada. E a palavra que precisa ser pregada é a de Cristo Jesus, nosso Senhor, tal como ensina Romanos 10, versículo 17. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Todos deveríamos ter ouvido. Por isso Paulo indaga: porventura não ouviram? E ele mesmo responde: sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas quem creu na nossa pregação? Está comprovado, meu irmão e minha irmã, que todos que se propõem a escutar a palavra da verdade alcançam o nível de fé capaz de fazê-los crer. Foi assim com Crispo, principal da sinagoga, e toda a sua casa, e muitos dos coríntios, que ouvindo Paulo, creram no nosso Mestre Jesus, como você pode ver em Atos, capítulo 18, versículo 8.
os israelitas não podem se admirar que Deus tenha oferecido a salvação aos gentios, pois ele falou disso por meio das profecias do Velho Testamento, como você pode ver em Romanos capítulo 10, versículos 19, 20 e 21. Deus não esqueceu Israel. Os israelitas é que se mostraram rebeldes e esqueceram de Deus. E neste exame de Romanos 9, vimos como o apóstolo Paulo segue defendendo Jesus como Messias, sendo Jesus a finalidade de terem vindo todos os profetas anteriores. Por isso, Paulo chega a escrever que o fim da lei é Cristo Jesus. E Paulo segue a defesa do Evangelho diante de um público-alvo que possuía dúvidas sobre o comportamento e que é duramente criticado pelo apóstolo. Em Romanos 10 aprendemos um pouco mais sobre a defesa de Paulo. O apóstolo deixa claro sua vontade de que o Senhor Jesus fosse aceito pelos judeus para que todos fossem salvos. Paulo explica em Romanos 10 que a justificação pela lei é infundada, pois a justificação deve se dar pela fé. E os judeus tiveram a oportunidade de receberem o Messias, mas não a aproveitaram. Como vimos quando examinamos Romanos 9, que Paulo cita diversos trechos do Antigo Testamento, justamente para mostrar que Jesus é o Messias judeu. No entanto, Israel continua incrédulo. Em Romanos 10, Paulo continua a mostrar que Israel não tem como dizer que não teve oportunidade de reconhecer Jesus. Algo importante a destacar nesse bate-papo de hoje é o versículo 4, onde o apóstolo explica que a salvação não pode ser obtida por mérito, mas pela fé. Em Romanos 10, versículos 5 a 8, Paulo faz referência a Levíticos, capítulo 18, versículo 5, e a Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 2 a 14. Paulo explica que Jesus está próximo dos que creem em seu nome e confessam com a sua boca, e que nosso mestre estará sempre à disposição de todos os que ouvem a palavra, guardam a palavra e a praticam. Para recebermos a salvação, não precisamos subir aos céus ou descer ao abismo, basta simplesmente aceitar a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, aprendemos que aceitar Jesus é reconhecer a sua divindade. Romanos 10, 10 deixa claro que aceitar com o coração e confessar com a boca deveria ser um ato simultâneo, ou seja, quando reconhecemos com a nossa boca a divindade do nosso Mestre, deveríamos reconhecer simultaneamente também no nosso coração. No versículo 11, Paulo volta a mencionar uma passagem do Antigo Testamento, em Isaías capítulo 28, versículo 16. E no versículo 15, Paulo cita Isaías capítulo 52, versículo 7 e Naum capítulo 1, versículo 15. No versículo 16, Paulo menciona Isaías 53, versículo 1, dizendo que embora Deus eleja seu povo sem considerar méritos pessoais, precisamos aceitar essa salvação nascendo de novo pelo batismo do arrependimento nas águas. No versículo 18 a 21, os versículos 18 a 21, Paulo menciona Salmos 19, versículo 4, Deuteronômio capítulo 32, versículo 21 e Isaías capítulo 65, versículos 1 e 2. E ao terminar nosso bate-papo em Romanos capítulo 10, destaco que Paulo volta a escrever que o povo de Israel continua desobediente como antes até os nossos dias. Nosso próximo bate-papo mostrará que Paulo segue esse mesmo raciocínio sobre a rejeição de Israel ao Messias. Israel é um povo rebelde, como vemos em Romanos capítulo 10, versículo 21, para o qual Deus nunca deixou de estender suas mãos. Portanto, não seja um dos tais. Receba verdadeiramente o nosso Mestre como Senhor e Salvador da sua vida, quando Jesus estender as suas mãos. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Ajude a divulgar a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no meu canal YouTube. Graça e paz. Eu te amo. Fica com Deus.